E aí, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo Oliveira, do seu portal Refrigeração, sou apresentador desse canal e sou também instrutor do nosso curso de refrigeração. E o que eu quero falar é sobre desânimo, alguns técnicos desanimados, tristes, decepcionados com a profissão. E o que nos leva a fazer esse vídeo foi um de nossos alunos, chamado Raimundo, que ele nos mandou um print de uma conversa. Ele entrou num grupo de técnicos de refrigeração. É legal você participar de grupo de técnico, é legal, porque se você tiver alguns caras legais lá, você consegue aprender com a experiência deles, né? Desde que eles estejam ali dispostos a dividir um pouco da experiência deles. Mas o problema é que o Raimundo, talvez se aconselhando com alguém acerca da profissão lá nesse grupo de WhatsApp, alguém chegou e desanimou muito ele. Aí ele chegou e me mandou o print, perguntou: o que é que o senhor acha, professor? E primeiro vamos ler o print, aí eu digo o que eu acho. Legal? Vamos lá, cadê o print? Ah, legal, olha o print aí. Alguém aconselhando o Raimundo. Meu prezado, um conselho de um simples profissional do ramo: estude! Existem profissões melhores e menos estressantes. Pois é, o cara estava muito desanimado. E o problema é que não era ele sozinho. Veio outro lá e disse: verdade, já estou abandonando. E aí o terceiro chegou para ajudar e disse: verdade, irmão, estou me programando para sair também. Muita dor de cabeça. Será que é assim mesmo, pessoal? O que será que acontece com esses técnicos tão tristes, desanimados? Bom, ainda bem que tem gente que não está, em todo ramo. E eu conheço técnicos, né? Conheço técnicos muito bem sucedidos, indo muito bem na carreira, indo muito bem na vida, e vejo outros também, sabe? Patina e não sai do lugar. Qual a diferença entre eles? E é disso que eu vou falar, e talvez por isso alguns desanimam, tá certo? Se você está desanimado, de repente tem alguém que está assistindo e está desanimado, tem alguém que está em dúvida, se ou eu entro ou não entro nessa carreira, presta atenção no que eu vou falar, tá? Bom, quando eu comecei, deixa eu primeiro contar meu caso. Quando eu comecei há 30 e tralalá, muitos anos atrás, eu comecei fazendo como bico, tá certo? Eu fiz o curso de refrigeração e aí comecei a fazer nas horas vagas, serviços, né, de refrigeração. E sempre planejando, sempre desejando trabalhar por conta, sair do serviço e trabalhar por conta. E aí, um dia, eu comentei isso com um técnico antigo já. A gente frequentava a mesma loja lá, a gente comprava peças na mesma loja. E comentei com ele esse desejo de trabalhar por conta, de sair da empresa onde eu trabalhava. E ele falou: não faça isso. Isso daqui não tem futuro, isso daqui é ruim e tal. E me jogou assim um balde de água fria, né? Inclusive, eu até, antes de continuar, deixa eu dar um conselho para você. Se você vai fazer o curso de refrigeração ou está começando na área de refrigeração e você tem um emprego, permanece no seu emprego por enquanto, tá certo? De fato, não é do dia para a noite que você vai criar uma clientela e vai começar já bombando. Não. Todo começo é difícil. Você tem que investir em ferramentas, você vai ter que investir num veículo para você atender o cliente. E se você tiver um emprego que te ajude a dar esses primeiros passos, a construir essa estrutura para você se tornar técnico, assim, e depois sim entrar de cabeça, segura as pontas. Quando você sentir firmeza, que nem eu, passei alguns anos ainda lá na empresa, e adiando e tal, agora vai, até que um dia criei coragem e aí saí da empresa e graças a Deus, de lá para cá não trabalho mais com carteira registrada para ninguém, trabalho para mim mesmo, tá certo? Talvez esse seja o seu desejo, mas aí vendo uma galera desanimada, uma galera meio decepcionada, você fica meio assim: será que eles estão certos? Será que o Ricardo não está me iludindo? Presta atenção. E aí quando o Raimundo me manda esse print, eu falo: não, eu tenho que dar uma resposta, porque além do Raimundo deve ter muita gente assim. Se aconteceu comigo lá atrás, mais de 30 anos atrás, está acontecendo nos dias de hoje com
no grupo de WhatsApp do Raimundo, pode ser que esteja acontecendo com você e eu quero eu quero te ajudar. Quando o Raimundo me manda esse print, eu penso assim, o que será que está acontecendo com esse pessoal? Por que estão tão tristes, tão desanimados, tão decepcionados? E aí eu elenquei 6 razões, né? Eu tentei pensar, me colocar no lugar deles, 6 razões para a pessoa estar tão desanimada desse jeito. De repente, se você pode pensar em mais alguma razão, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente faz a parte 2 desse vídeo. Eu coloquei 6 e a gente vai falar sobre essas 6 razões. Espera aí, tá bom? Não saia, porque é muito importante. Pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso no negócio, tá bom? É qualquer negócio com especialidade na área de refrigeração. Então vamos lá. Primeiro, falta de preparação. Falta de preparação. Tem gente que acha que não tem que estudar. Eu estou há mais de 30 anos no ramo e todo dia eu dedico um espaço do meu tempo para estudar, para aprender coisas novas. Breve eu estou colocando um vídeo aqui de algo muito novo que eu aprendi. Já está aí há algum tempo, tá certo? Quando vocês verem o vídeo, vocês falam, mas isso todo mundo sabe. Eu não sabia. Eu, com 30 anos, ainda não sabia que existia um aparelhinho para diagnóstico de geladeira Electrolux. E logo eu vou colocar aqui, eu vou colocar em uso, vou gravar usando. Eu já vi, tem alguns vídeos na internet que falam dele, mas coisa que eu aprendi. Então, primeira coisa, você tem que se preparar bem. Tem gente que acha que não precisa se preparar, tá? Pior do que um sabe-tudo é alguém que acha que sabe tudo. E ninguém sabe tudo, tá? Somos todos aprendizes. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu coloco todos os meus alunos, né? Eu sugiro aos meus alunos, quer entrar no meu grupo, né? No grupo de WhatsApp que a gente tem, onde os alunos se ajudam, falam uns com os outros. E eu aprendo com os meus alunos. De vez em quando vem alguma coisa ainda que eu não tinha pensado, imaginado, e falo, puxa, que legal, eu fico só de olho, olhando as conversas ali, ajudando na medida do possível. Prepara, faz um curso bom. Eu não estou falando para fazer o meu curso. Se quiser, o meu curso é bom, tá bom? Modéstia à parte, eu tenho procurado fazer o melhor. Para um curso online muito bom. Se prepara. Então, muita gente não se prepara. E aí, só dá cabeçada, né? Não consegue fazer um concerto direito, sabe? E aí vai ficando estressado mesmo. É complicado. Então, se prepara. E mesmo preparando, de vez em quando você vai ter dor de cabeça. Mas a nossa profissão é isso. É arrumar o que está quebrado. Então, a gente recebe para tomar o problema dos outros e dar uma solução. Legal? Falta de vocação. Essa é outra, tá bom? Você ou alguém tem que entender. Algumas pessoas não têm jeito para determinada coisa, certo? Não tem jeito, ela se esforça, ela tenta, mas é complicado. Tem pessoas que não conseguem trocar uma lâmpada, por exemplo, e eu não estou criticando, não estou julgando ninguém, não. De repente, uma pessoa que ela não leva jeito para isso, ela é muito boa em outra coisa, tem vocação para outra coisa. Então, eu sempre falo, né, para quem quer ser técnico de refrigeração, tem que ter aquela vocação. Por exemplo, tem que gostar de consertar coisas, tem que gostar de trocar uma tomada, consertar um ferro elétrico. Então, essas pessoas vão entender muito mais fácil, né, e vão ser profissionais melhores e com mais facilidade. Elas já têm assim, aquela aptidão para consertar, para lidar com coisas, né? Emendar um fio, coisas assim. Isso daí já demonstra que a pessoa leva jeito para o negócio. Então, a segunda que eu coloquei aqui, listei, falta de vocação. Terceira, orçamento mal feito. Deixa eu te falar uma coisa. Tem técnico, e eu entendo, também não vou julgar ninguém, eu só vou ensinar, tá legal? São muitos anos, eu já cometi toda a espécie de erro que você imagina. Por isso, eu aprendi com os erros e eu passo para que vocês não passem pelos mesmos problemas. Orçamento mal feito. Às vezes a gente quer pegar aquele serviço, às vezes a gente quer que o cliente aprove, e aí a gente chega e joga o preço lá embaixo. E às vezes, muitas vezes acontece de você chegar, faz um orçamento, e na hora que você vai consertar, na hora que você vai executar o serviço,
você percebe que tem mais coisa, que não vai ser tão fácil como você imaginava. Só que aí você já deu o orçamento. E aí fica complicado, fica esquisito você chegar para o cliente e falar assim, olha, tem mais isso, tem mais aquilo. Isso acontece muito em oficina de carro, principalmente em oficina de suspensão. Você chega com o carro lá, com um barulhinho na suspensão para trocar um rolamento, aí eles vão achando um monte de defeito, aí você se sente, né, enganado. O seu cliente às vezes se sente assim, então faz um orçamento bem feito, tá certo? Não se sabe, se você perceber que o cliente não vai aprovar e você puder dar um pequeno desconto, dê, mas entenda que talvez você tenha que voltar, né? Talvez o cliente seja longe, gasolina está muito cara, você vai ter que voltar para dar uma garantia. E se der garantia, você tem que voltar. Isso daí é um outro ponto. Tem pessoas que deixam os clientes, né, fazem o serviço e depois dá um problema, não volta mais. Não, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser firme e voltar e resolver o problema do meu cliente. Tá certo? Então é isso, dá um orçamento decente, calcula que pode dar uma garantia, você pode ter que voltar, você pode perder uma carga de gás, ter que fazer de novo, dá um orçamento bem feito. Tá certo? Se o cliente não aprovar, não tem problema. De vez em quando aparece aqui na minha assistência. Alguém chega, liga, olha, quanto que é tal serviço, uma carga de gás, por exemplo. Eu chego e dou o meu preço de carga de gás. Ele tem cliente que chega a perguntar, quanto custa uma latinha de gás? Eu não falo, porque eu não vendo gás. O que eu faço é carga de gás. O meu trabalho está ali, o meu nome, a minha marca. Eu vou deixar a geladeira funcionando. Então, eu não falo em preço de carga de gás. E quando eu percebo que o cliente está levando para esse lado, desvalorizando o meu serviço, eu falo, olha, desculpa, o meu preço é esse. Deve ter gente que faça mais barato, você procura. Aí, já aconteceu várias vezes dele chegar e ligar de novo. Vai alguém, ele chama, faz um serviço mal feito e aí ele nos chama para tentar consertar. E aí sai muito mais caro, porque eu, para consertar o erro dos outros, eu cobro muito mais caro. Cobro mesmo. Por quê? Porque você sabe lá o que foi feito, né? As gambiarras que foram feitas. Então, cobre direito. Um preço justo, um preço honesto, mas algo que cubra as suas despesas e essas coisas que podem acontecer. Uma garantia e coisas do tipo. Quarto, serviço mal feito. Então o camarada já deu o orçamento mal feito, né? Certo? Jogou lá embaixo. Aí ele chega e faz o serviço mal feito também. Não faz isso. Mesmo que você já tenha errado no orçamento, errou. Um erro não justifica o outro. Agora você vai fazer um serviço mal feito. Sabe? Quando você for fazer um determinado serviço, dá um tempo, certo? Executa o serviço, liga, espera, vê se está correndo tudo bem. É porque um dos maiores patrimônios que você tem é o seu nome, certo? Quando você faz um serviço bem feito, hoje mesmo, inclusive vai ser um vídeo logo do serviço que eu fiz hoje, um serviço muito legal. Por isso eu falo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá like para que você seja notificado. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um serviço de alguém que foi indicação de outro. Então a gente fez um excelente serviço para alguém e agora ele nos indica. E você vai e faz um excelente serviço e aí seu nome vai, sabe, prosperando. Você vai ficando famoso pelo motivo certo. Tem gente que fica famoso pelos motivos errados, que faz muita bobagem. Certo? Capricha no serviço. Deixa o local onde você fez o serviço limpo, da melhor maneira possível. A geladeira limpa. Eu conheci um camarada, ele era um excelente técnico. Mas, coitado, ele já nem está entre nós, tá? Ele já foi para o andar de cima. Mas ele tinha um problema, ele era um excelente técnico, mas ele tinha um problema ele andava muito com as mãos sujas, de graxa e tal, e ele não se preocupava em lavar a mão. E onde ele punha a mão, ele sujava tudo. E quando ele saía da casa do cliente, o cliente punha as mãos na cabeça e falou, e agora? Minha geladeira toda suja. E conforme o negócio não sai, né? Aquela sujeira, é complicado. Faça um serviço bem feito, sabe? Tanto o serviço, a execução, quanto os agregados, como limpeza do local, a forma de você falar, certo? Procura conversar respeitosamente, evitar muita gíria,
evitar palavrões. Tem gente que é muito acostumado a falar palavrão, chega e fala e nem percebe. Tenta falar bem, tenta acertar esse detalhe. Isso daí influencia. Às vezes tem pessoa que está na casa de um cliente e falando, e escapa aquela, né, palavras de baixo calão ali dentro da casa do cliente, e isso pega muito mal. Legal? E aí você fica famoso pelos motivos errados na sua região. A outra coisa que pode ter acontecido com o nosso amigo Raimundo, eu espero que não, é má fé. O que é má fé? Técnicos que querem desanimar os outros. Tem isso também. Sabe, eliminar a concorrência. Então ele chega e tenta desanimar quem está começando. Aí, isso daqui não dá nada, isso é estresse, é só dor de cabeça, não sei o quê. Na realidade, má fé. Eu espero que não seja o caso desses coleguinhas aí de WhatsApp do Raimundo, mas acontece, tá bom? Então você tem que entender, você tem que ter entender que nem todo mundo é legal, nem todo mundo é gente fina, tem gente que não quer ver seu bem, tá certo? Então uma das causas pode ser essa daí, má fé, tentar desanimar o outro. E por último, sexto lugar, já está ficando muito longo esse vídeo, meu Deus, 16 minutos. Cansaço. Eu conversava hoje, meu filho ele trabalha junto comigo, né, na minha assistência, e eu conversava com ele sobre isso daí, sobre questão de cansaço, que a gente não pode se deixar levar pelo trabalho, porque geladeira quebrada vai ter todo dia geladeira quebrada. E às vezes você entra naquele embalo e você não tira férias, você não para. Tenta estabelecer, talvez não precise ser férias de 30 dias, mas vê alguns períodos do ano em que você possa tirar, sei lá, uma semana, 15 dias, para descansar, para esquecer que existe geladeira, entendeu? Eu tenho uns amigos, né, que frequentam a mesma loja que eu há muitos anos. É legal isso, você vai ver que você que está no ramo, você vai frequentar algumas lojas de refrigeração e você vai descobrir sempre aquelas mesmas pessoas por ali comprando, e você vai formar ali uma amizade, você vai perguntar alguma coisa, eles vão te ajudar. É muito legal essa interação entre os técnicos, mas até certo ponto, porque chega o fim do ano, essa loja ela faz uma confraternização, ela convida os técnicos e faz um churrasco e tal, e se reúne todo mundo num clube, muito legal. Só que você chega, vai num grupinho, sabe do que eles estão falando? Estão falando de geladeira quebrada, de cliente. Você vai no outro grupinho, a mesma coisa. O cara não consegue se desligar desse assunto. Então é preciso aprender a se desligar também, senão você fica maluco. E talvez seja o caso dessas pessoas, estou muito estressado, lógico. Você só pensa nisso. Então você técnico, você tem que... Quem está começando, às vezes, passar 2 ou 3 anos ali direto, sem tirar férias, tudo bem, mas vai ter uma hora que você vai ter que parar. Ou você para, ou o teu corpo te para, o seu emocional te para, tua cabeça te para, porque é complicado mesmo lidar só com situações desse tipo, né? Negativas, porque quando alguma coisa quebra, é uma situação negativa, e você só lidar com isso, às vezes é muito cansativo. Então, estabelece horário de começar. Tem cliente que às vezes quer que você vá altas horas da noite. Eu tenho, por exemplo, um cliente que é no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Congonhas. E tem setores lá que você só pode entrar depois de certo horário. Mas isso é muito raro, é esporádico. Você tem que estabelecer horário de começar a trabalhar e horário de parar. Por quê? Esse amiguinho aqui, o celular, ele é muito bom, ele facilitou muito as coisas, mas ele também complicou um pouco algumas coisas, porque as pessoas te acham, né? Te acham com muita facilidade. Poucos são os clientes que eu tenho que têm o meu número de celular. Poucos são os que têm meu número de celular, porque eu tenho um número aqui da minha assistência. Eu tenho um celular que eu uso só para minha assistência. Alguns raríssimos têm meu número pessoal. Por quê? Porque o problema do celular é que todo mundo te acha. Antigamente, quando você tinha um telefone fixo, a hora que você fechava lá a sua assistência, o telefone ficava lá e não tinha problema. Hoje, você anda com o celular e as pessoas... Tem gente que não tem noção. Tem gente que liga de madrugada.
Teve um cliente esses dias que chegou e passou um recado, passou um WhatsApp de madrugada. Quando deu 8 horas, que a gente começa a trabalhar às 8, né? Aí fomos ver, tinha recado lá. Que horas? 4 da manhã. Legal, vamos responder agora, né? Perguntando se arrumava tal geladeira. Aí ligamos, né? Ô, você passou um WhatsApp pra gente? Tá precisando ainda? Ah, não, já arrumei. Fala, legal, obrigado. Precisando, estamos às ordens. Não se importa com isso. Já pensou você, 4 da manhã, você saindo para atender cliente? Não, tudo tem limite. Talvez por isso algumas pessoas se cansam. Se cansam e aí não sabe por quê. Está abalado, está todo estressado, porque não soube equilibrar a sua vida. Você tem uma vida para viver, você tem uma família para cuidar. Você tem filhos ou não, mas vai ter, não importa. Viva a vida. E tá, a refrigeração é só uma profissão. Ser técnico de refrigeração é só uma profissão. Não é a sua vida é muito mais que isso. Então, exerça a sua profissão muito bem, seja um ótimo profissional, mas com juízo, tá certo? Para não ficar doente, para não ficar desanimado, para não ficar triste. Valeu? Bom, ficou super longo. Quem é que assistiu até agora esse vídeo? Se você ficou até agora, diz assim, olha, eu fiquei até o fim, para que eu não fique triste nem desanimado e continue produzindo aí conteúdo para você. Tchau, tchau, valeu. Até a próxima.